Bora agora, né, meus meninos do curso? Bora trabalhar. Bora lá, filhotinhos do terceiro ano que está entrando aí, tá? Acabei já de passar para a Mirtes a aulinha de terceiro ano que nós fizemos revisão de fotossíntese lá, e já passei aqueles slides também que eu acabei de mostrar para vocês aí, inclusive com aquele último gráfico lá, sobre aquele ponto de compensação fótico, tá? Dá uma lida lá, dá uma olhada, né? Porque provavelmente não, vou colocar uma questãozinha daquele gráfico lá para vocês, tá? E para os alunos do curso, tá? A Mirtz parece que vai postar também, tá? Para vocês darem uma revisadinha no assunto, tá? Então, agora eu quero que a galera do curso, alguém aí abre o áudio para conversar comigo. Pode ser você, Giovana? Você que me ajudou no domingo passado a respeito do assunto. Oi, professor, e aí? Tudo bem? Tudo jóia, Então, senhor? tá jóia. Giovana, eu queria perguntar um negócio para vocês. Eu não sei se para você ver se você me responde ou se alguém dos meninos aí. Porque o assunto da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre flor, tá? Que é o assunto lá que está se não me engano, a Mirtz mandou para mim, vocês tinham falado para mim também, que está na apostila 4, se não me falha a memória. Apostila 3, frente D, sobre flor. Ih, seu áudio está baixo, será que eu tô surdo? Você tá com preguiça de falar, Giovana? Tá não, né? É o áudio dela que tá baixo mesmo. Ah, tá. Hein, Tá me ouvindo Giovana? agora? Aí, agora maravilha. Agora aí até... Deu um mau contato aqui. Flor tá na apostila 3, frente D. Isso. Aí, o que que acontece? Aí, se não me falha, o que está na apostila 4 já vem aquela parte de absorção, de condução, que nós já estudamos. Então, a apostila 4 nós já matamos ela já. Porque o material de vocês ele traz essa parte picada, né? Assim, estuda isso, depois estuda aquilo, e a gente já pegou aí no primeiro semestre, já deu uma informaçãozinha para vocês. Opa, deixa eu ver aqui. Eu queria só que você olhasse depois para mim, se nesse assunto, nesse aspecto da flor, porque a aula que eu vou dar para vocês aqui, a gente vai fazer um resgate geral aí da classificação vegetal, né? Apesar que essa classificação dos grupos vegetais, se não me falha a memória, só vai aparecer na sétima apostila, na sexta apostila, tá? Mas a gente vai usar uma parte da classificação, de alguns critérios importantes de partes da flor, mas eu queria ver se ele, porque eu não tenho material físico, tá? Eu não tenho a apostila física de vocês. E se ele entra na questão da flor, mostrando a parte reprodutiva até fruto, ou se ele só trabalha com classificação da flor, as partes da flor. Eu queria que vocês dessem uma olhada depois para mim, tá? Porque normalmente essa parte de reprodução, quando a gente fala de angiospermas, né? Quando você fala lá de angiospermas, aí mostra o papel de cada parte da flor. Então, eu precisava de vocês, porque aí eu abordo diretamente aquilo que está no material, até mesmo para elaborar a lista depois, tá? Porque Na apostila 3, aí fala sobre flor, né? Na apostila 3. Aí vem falando sobre androceu, gineceu. Aí lá na apostila 4 vai entrar em frutos e sementes. Maravilha, então. Então, o que eu elaborei de aula aqui, então, é suficiente para fazer essa abordagem e ainda mais informaçãozinha para vocês, então. Aí, depois que fala de fruta e semente, né? Então, tranquilo. Giovana, muito obrigado, viu? Quem? Oi. Quem? Oi. Aí já vê com eles se eles querem a revisão que foi dada no terceiro ano, que eu já mando para eles. Ah, tá. Você quer que eu aviso eles? Os fiotes do cursinho. Ah, tá. Ô, filhotinhos, aí a aulinha que eu fiz anterior agora é porque os meninos do terceiro ano já o ensino médio, né? Então a gente vai ter que fazer provas agora, então vai retomar os calendários de avaliações. É, aí o que que acontece? Eu fiz geralmente antes da prova, né? A gente sempre faz uma revisãozinha, fala do assunto e tal. Então eu acabei de disponibilizar a aula de revisão de fotossíntese, né? Tem alguns alunos que assistiram aí do cursinho também, juntamente com os slides. Tá? Aí eu coloquei os slides só da fotossíntese ali, mostrando aqueles gráficos de fatores ali
limitantes da fotossíntese, o último gráfico lá do ponto de compensação fótico. Então, já disponibilizei, eu já subi a aula para o YouTube nesse intervalinho aí, já está com a Mirtz, e a Mirtz já vai postar para vocês também. Quem quiser dar uma olhada lá e fazer uma revisadinha, fique à vontade, tá? Então, a Mirtz já vai comentar isso com vocês já, tá bom? Sabrina, obrigado pela orientação aí, tá? Apostila 3, a Giovana tinha aberto aqui e falado para mim. Então, queridos, vamos lá então, né? Então, nossa aula de hoje do curso, os meninos do terceiro ano que estão aí, vocês estudaram flor, meninos, né, com a gente? Eu trabalhei com vocês em sala de aula, deu para a gente trabalhar em sala de aula, tá? Só que a gente trabalhou dentro do grupo das angiospermas, naquela parte de classificação, tá? Então, muita coisa que vai estar aqui, vocês já viram, tá? Vocês já estudaram, vocês vão estar fazendo uma revisãozinha. E a galera do terceiro ano, é claro, né, que vocês já viram também, tá? Só que a gente vai estar fazendo essa abordagem aí de acordo com a sequência do material, tá bom? Então vamos lá, galera do curso, então. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha que maravilha, ó. Olha aí o quadro, ó, o tanto que fica bonito quando a gente fala de flor. Meninas, a flor ela alegra o dia, né? Eu penso que vocês aí, meninas, né, devem receber flores, eu acho que toda semana, né? Seja do namorado, do marido, né? A Mirtz já recebeu aí milhares de buquês de flores ao longo da sua vida, né? Os meninos também, eu penso que é uma forma carinhosa de você, né, agradar, de você falar, de mostrar aí seus sentimentos aí para sua amada, né? Os meninos falam às vezes, professor, mas não tem dinheiro para comprar. Não tem problema não, vai lá no cemitério, pega um buquezinho que tá lá, né? O defunto não vai precisar, não. Maldade, né? Mas, meninos, olha essa tela aí. Toda vez que eu estou entrando na parte das angiospermas, né, que a gente está fazendo aquela parte da classificação, então, quando chega na flor, então é um ponto importante que a gente comenta com relação a essa parte da diversidade vegetal, tá? Então, fazer uma revisãozinha rápida com vocês aí do cursinho, tá, queridos? Mesmo que ainda o material não trouxe aquela parte de classificação vegetal, mas eu sempre gosto de destacar alguns pontos, né, que normalmente é cobrado em prova. Tem muito assunto dentro da botânica que não é assunto, vamos dizer assim, não é prioridade para vocês em vestibulares, né? Então a gente está falando isso pelo conhecimento. A botânica é uma área que eu tenho um carinho muito grande ali, então a gente tem aquela capacidade de orientar vocês, falar assim, olha, o vestibular gosta de cobrar isso daqui, ó. Né? Então, isso aqui é o que normalmente aparece para vocês. Né? E quando a gente fala do grupo das angiospermas, é o grupo que predomina no nosso dia a dia. Né? É o grupo aí que, se a gente observar tudo no nosso dia a dia, desde a parte medicinal, ornamental, alimentação, né? Jardinagem, é esse grupo que está predominante. Então, não é de se esperar, né? Ou seja, não é de admirar, vamos dizer assim, que é o grupo preferencial que aparece em prova para vocês, tá? E o ponto principal, meninos, quando a gente começa lá de briófitas, vem passando por pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o ponto mais importante que a gente fala assim, ó, foi o marco evolutivo, né? Que fez com que as angiospermas, né, conquistassem de forma definitiva, né, todos os ambientes, os ecossistemas, e se dispersasse de forma fácil, né? Fácil entre aspas aí, é o surgimento da flor. Por quê? Porque, filhotes, vira e mexe, aparecem questões para vocês em prova, tá? Para resgatar o quê? A importância ali coevolutiva, a importância da simbiose entre animais e vegetais. Né? Então, essa evolução ali paralela de plantas e animais. Se a gente pegar o Enem, por exemplo, o Enem, o que acontece? Grande parte das questões do Enem está voltado para o quê? Para ecologia, para biodiversidade, para impactos ambientais, né? E quando a gente tem impactos envolvendo a vegetação, né? Então isso daí reflete diretamente na biodiversidade toda daquele ecossistema. Então a flor eu considero o ponto mais importante, o marco evolutivo mais importante para as plantas falarem assim, ó, pronto, dispersamos por todos os tipos de ambientes do planeta. E por quê? Tá? Lá nas gimnospermas, vocês devem lembrar, tá, que é o primeiro grupo vegetal que já começa o quê? A produzir pólen. Já começa a produzir o grão de pólen. E o grão de pólen, ele vem para quê na botânica? Ele vem para ser levado, para ser transportado.
Por isso que a polinização ela é fundamental. Tá? Só que lá nas gimnospermas, né, que é o grupo que a gente classifica lá como o primeiro grupo de fanerógamas, tá? Até uma tendência, filhotes, está na botânica, né, não só nas universidades, tá, mas nos livros também, da gente o quê? Da gente começar vamos dizer assim, a observar questões fazendo abordagem aos grupos vegetais, não citando especificamente briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, ficar separando, mas a gente trabalhar dois grupos vegetais, das plantas criptogâmicas e das fanerogâmicas. Então, é muito comum questões fazerem a citação de criptógamas e fanerógamas, tá? Lembra que criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, né? E normalmente os caras colocam lá criptógama avascular. O aluno lembra que o único grupo avascular é o grupo das briófitas. Criptógama vascular, ele já direciona para as pteridófitas. Fanerogâmicas, meninas, a definição do termo, tá, de plantas fanerógamas, fânero, né, vem de visível. Gamos, gametas, ou seja, né, envolve a parte sexual. Então, quer dizer, o órgão sexual está visível. E o que está aqui na tela para vocês? Nada mais é do que um órgão sexual. Então, a flor ela é considerada o quê? O órgão sexual, né, da planta, das angiospermas, e que o quê? E que desenvolveu atrativos. Passou, na realidade, o quê? Ser algo chamativo. Para trazer os animais para fazer o quê? Para transportar o pólen. Qual é a vantagem disso? Né? Animal transportando pólen de uma flor para outra, isso o quê? Isso é polinização cruzada. Né? E todo o processo de reprodução cruzada que vocês estudam dentro da biologia, a primeira coisa que você já lembra na hora é o quê? É de variabilidade genética. E variabilidade genética já remete o quê? Diversidade. E aí é nesse momento que a gente entende. Então, a partir do momento que as plantas passaram a produzir pólen, passaram a produzir semente, né? Então, aconteceu isso lá na gimnosperma. Só que de uma forma restrita, tá? Então, isso foi importante para a planta começar a dispersar. Principalmente a semente. Por quê? Né? Nas gimnospermas é o primeiro grupo de espermatófitas. É o primeiro grupo que apresenta semente, só que a semente que sem o fruto. E aí essa semente, ela já o quê? Ela já garante a permanência, por exemplo, do embrião protegido ali no solo. A semente, ela pode ser usada como alimento pelos animais, passar intacta pelo sistema digestório e fazer com que ela seja levada para longe. Então, quer dizer, semente, né, polinização, isso não é exclusivo de angiospermas. O que a gente percebe quando a gente entra no grupo das angiospermas? A gente percebe que isso foi melhorado. O órgão de reprodução da planta, lá nas gimnospermas, que era o estróbilo, né, aquela pinha, o cone, etc., aqui o que acontece? Aqui ele ganha atrativo, aqui ele ganha coloração, ele ganha néctar, ele ganha glândulas odoríferas, que é a flor. O pólen que era produzido lá nas gimnospermas, tá? Que apresentava a característica alada. Por que alada, professor? Porque lá, como não tinha atrativo, o principal agente polinizador é o quê? O vento. Aqui, a maioria dos pólens agora são o quê? São pegajosos. Por quê? Porque o animal vai pousar na flor. Então, pousando na flor, ele sai com pólen pregado no corpo. Então, tá vendo? Então, quer dizer, uma característica que surgiu no grupo anterior, mas que aqui ela aperfeiçoa, ela justifica, na realidade, a vantagem disso para o quê? Para a diversidade do vegetal. Então, a flor, meninos, ela vem o quê? Como um órgão atrativo, chamativo para o quê? Para contribuir mais ainda com a melhoria na reprodução sexuada dos vegetais. E reprodução sexuada, você sempre vai lembrar de quê? Variabilidade genética, diversidade. Tranquilo? Aí o que acontece no grupo das angiospermas, que a gente vai falar na frente também, né? Que eu acabei de perguntar agora, a Giovana me deu a orientada, é a partir da flor que vai surgir o fruto. Por quê, professor? Porque uma parte da flor, né? Que nem toda flor vai ter, tá? Porque não é uma obrigatoriedade ela falar assim, então toda angiosperma tem fruto? Não, toda angiosperma tem flor. Agora, se a flor vai dar origem a fruto, vai depender se ela vai apresentar algumas estruturas, que a gente vai ver agora, que é o que? O ovário. Então, o que acontece? O desenvolvimento de partes florais que vão resultar no fruto vai ser uma consequência evolutiva importante para quê? Para proteger a semente que já tinha aparecido nas gimnospermas.
Então, flores e frutos realmente são características exclusivas das angiospermas. Mas não significa dizer que toda flor é atrativa, não significa dizer que toda flor vai necessariamente originar o fruto. Então, flor e fruto vem como esse ponto importante para falar assim, ó, pronto, o máximo da reprodução e da diversidade do vegetal chegou agora. Por quê? Porque a flor vai vir a trazer o animal para transportar o pólen, tá? E o fruto vai vir para proteger a semente. E nós sabemos que tanto a flor quanto o fruto pode vir como um atrativo, como um chamativo. Então, quer dizer, vai trazer os animais definitivamente para fazer o quê? Para fazer vamos dizer assim, para participar da dispersão dos vegetais. Então, esse é o ponto importante dentro da botânica que a gente não pode esquecer em relação à flor, tá bom? Tá? Então, lá nas angiospermas, lá depois, a gente vai fazer essa abordagem geral da reprodução. Então, tá aqui, ó, tá? Então, essa é uma aula que eu sempre mostro para os meninos, quando a gente apaga a luz, então, numa sala de aula para mostrar, né, um data show, e você mostra uma tela dessa daí, ela praticamente, ela chama a atenção. Por quê? Porque a coloração, ela é um ponto importante dentro da botânica, e é esse, vamos dizer assim, esse atrativo, tá? Esse bonito que nós achamos, por exemplo, é que foi o quê? Com os animais também. Porque os animais precisaram ser chamados até o quê? Até o órgão sexual da planta, para o quê? Para transportar o pólen, para ajudar na reprodução cruzada, tá? Então, tá aqui, ó, são exemplos, né, de diversidade, variedade de flores dentro da botânica. Aqui uma breve classificaçãozinha para vocês, eu vou disponibilizar esse slide também, tá? Como ele é um slide curto, porque fala só sobre flor, assim que eu subir essa aula para o YouTube, já colocar no celular, mandar para a Mirtz, eu já disponibilizo esses slides também. Mesmo que não dê para a gente falar de tudo, mas eu vou disponibilizar para vocês. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês ficarem atentos, tá? Os alunos que vão fazer vestibular, que vão fazer Enem, tá? Com a classificação de plantas fanerógamas, tá? Fanerógama com semente sem fruto é classificação de gimnosperma. Fanerógama com semente e fruto, angiospermas. É o único grupo que tem fruto e que tem flor. Então, o critério fanerógamo, ele não é presença de flor. Ele é o quê? Ele é a presença do órgão sexual visível, o órgão reprodutor visível, que lá nas gimnospermas já começou com os estróbilos. Pteridófitas não tinha. Samambaia, ninguém falava de animal participando da reprodução do samambaia. Briófitas piorou. Então, a gente começa a observar, a gente começa a apresentar essa aproximação dos animais juntamente com as plantas a partir do momento que a planta, o que? Ela desenvolve o seu órgão sexual. Vamos falar assim para ficar bem fácil. Tá? Então, essa classificação aqui, ela é justamente esse órgão reprodutor visível, aparente, amostra. Tá? E aqui o órgão amostra é a flor, que ainda pode vir com chamativo e atrativo. Tá? Espermatófitas, né, são plantas que o quê? Que produzem semente, gimnospermas e angiospermas, e aqui, na realidade, semente dentro de um fruto. Então, o fruto a gente vai ver de qual parte da flor ele vai ser originado, tá? Aqui uma classificação, né, magnoliófitas, né, ou antófitas, é um critério de classificação somente para as angiospermas, tá? E por causa desse critério aqui, ó, de classificação, né, às vezes os caras usam, na realidade, as plantas, né, magnoliófitas, a língua está dobrando, tá? Mas se aparecer para vocês em prova, não vai o quê? Nossa, eu nunca estudei esse grupo de plantas, esse grupo, pronto, errei. Não, lembra de angiosperma, pronto, acabou. Tá? Então, são critérios que eu coloquei aqui para vocês que às vezes podem aparecer ou não, tá? Aqui, filhotinhos, ó, mostrando a diversidade de espécies, tá? E aqui outros critérios que quando a gente estuda a classificação vegetal, eles vão surgindo, né? Então, raiz, caule e folha, a gente começa a falar a partir de pteridófitas, né? Então, dali para frente todo mundo tem, tá? Semente a partir das gimnospermas e flor e fruto somente nas angiospermas. Então, aqui nós temos todos o quê? Todos os órgãos vegetativos e reprodutivos de uma planta. Tá? Então, depois, quando a gente for falar dessa parte de classificação vegetal, a gente vai mostrando isso aí para vocês. Os alunos do terceiro que estão assistindo a aula agora já viram isso esse ano. Nós mostramos isso detalhado para vocês.
O cursinho, é claro, que já deve ter visto isso em outro momento, mas o material vai trazer depois para vocês isso daí, tá? Essa imagem que está aqui, queridos, tá? É só para caracterizar o que? A formação do fruto a partir da flor, tá? E que essa parte aqui que a gente vai ver, ó, tá? Do carpelo, que é o chamado ovário, é ele que vai originar essa estrutura aqui que a gente considera como sendo o fruto, constituído por essas partes aqui, ó. A gente chama epicarpo, mesocarpo, endocarpo, a gente vai ver isso mais para frente. Isso são as regiões de um fruto carnoso, principalmente, tá? Porque nem todo fruto é suculento, tem vários frutos que são secos. Mas a gente tem o quê? A gente tem aquele padrão dentro da botânica, de sempre mostrar um fruto atrativo. Por quê? Porque ele, na realidade, demonstra para a gente, um fruto atrativo, essa questão do animal ir até o fruto, usar como fonte de alimento, e nesse momento fazer o quê? Transportar a semente. Por isso que a gente usa como referencial, tá? O fruto carnoso, que é o fruto suculento, que é o fruto que apresenta o que? Polpa e etc, tá? Mas nem todo fruto, ele apresenta necessariamente essa parte comestível, tá bom? Então, depois a gente vai falar isso lá em fruto classificação. E a semente aqui, ó, tá? Originado de uma parte lá que a gente vai falar que é o óvulo, que surgiu lá nas gimnospermas e que o quê? Que continua nas angiospermas. Então, são dois nomes que a gente já pode começar a memorizar e lembrar para a gente trabalhar lá na frente. Óvulo e ovário. Óvulo origina semente, ovário origina fruto. Então, o ovário só aparece quando eu tenho alguns componentes da flor, que é o caso do carpelo, né? E flor carpelar, nós só temos isso nas angiospermas. Gimnospermas não tem. Gimnosperma tem óvulo, mas ovário não, tá bom? Então, por isso que lá tem semente, mas não tem fruto. Importância da flor. A gente não vai entrar em detalhe com essa questão aqui, porque isso aqui é um ponto, na realidade, quando aparece, é simplesmente de informação para vocês, né? Que a flor é o que? O órgão sexual da planta. A gente vai trabalhar isso daí, tá? Que é um órgão importante para que permite a gente classificar os grupos vegetais. Sim, só a angiosperma tem flor. Então, se os outros não têm flor, eu posso descartar isso daí numa prova, tá? Industrial, vários pontos da indústria aí a gente utiliza a flor, tá? Comercial, medicinal, muitas flores medicinais a gente usa na realidade no nosso dia a dia, né? Para fabricação de chás, fabricação de essências e assim vai. Então não é uma coisa para falar assim, o vestibular vai cobrar essa flor e eu sou obrigado. Não, de forma alguma. Isso aqui, na realidade, é mostrando o quê? Mostrando a importância geral da flor e não só aquela questão que é o seguinte, só aquele órgão reprodutor para a planta, né? Mas mostrar, na realidade, ali, né, que essa aproximação até mesmo do homem, né, por causa da flor, veio a contribuir com vários pontos. Acabei de falar para vocês aqui agora, né, o mercado da flor, das flores aí, né, em épocas de finados, Dia das Mães, Dia dos Namorados, todo mundo sabe, na realidade, que é um comércio que é movimentado ali financeiramente, dá milhares e milhares de reais aí, né? Vamos falar assim. Aquela região, se não me engano, a região de Olambra, né? Então, é uma região produtora de flor que exporta para o mundo inteiro, né? Então, quer dizer, não deixa de ser também, né? Vamos dizer assim, uma fonte de renda para muitas pessoas aí, né? Olha congressos, hoje a gente tem congressos de orquídeas, hoje você tem exposições de orquídeas, né, que são valiosas, né? E tudo o quê? Tudo graças ao aspecto da flor. Porque se você pegar uma orquídea, por exemplo, e você fala, nossa, vai ser uma plantinha que só tem um caulezinho ali, tá? Mas é a flor dela que chama atenção. É aquela pigmentação, aquele formato, na realidade, da orquídea que leva os pesquisadores o quê? A buscarem forma de melhorar para que sejam o quê? Para que sejam usadas ali como plantas, né, de cultivo, ornamentadas, leiloadas e assim vai, tá? Então, a flor, queridos, é isso. Ela vem, na realidade, a primeira coisa para vocês que vão fazer prova, chamativo, atrativo. É o primeiro ponto que vocês têm que analisar, tá? Aqui, filhotes, ó, algumas partes, né? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia colocar para vocês. Antes da gente começar a falar de angiospermas, eu ia falar, pessoal, as principais partes de uma flor são, né? Ou seja, aquele desenho padrão que todo professor mostra para vocês, né? E que já caiu muito em prova, tá? Agora, essas partes florais, queridos, essas regiões da flor, nem todas estão relacionadas diretamente com esse aspecto evolutivo, de reprodução, de atrativo, etc.
tá? Algumas fazem parte da flor para manutenção da flor, vamos dizer assim. Uma delas está aqui, é o pedúnculo. O pedúnculo, na realidade, que é o pezinho da flor, é o elo de ligação da flor com a planta. Você tirar a flor e destacar ela do vegetal, o que vai acontecer? Ela vai morrer, ela vai murchar. Por quê? Porque ali o pedúnculo, na realidade, existe todo um elo ali de ligação de tecidos, de vasos condutores, né? De nutrientes que são sintetizados na planta e que precisam chegar até a flor também. Então, a flor, ela precisa o quê? Todas as suas peças florais precisam ser nutrida. E essa nutrição, ela acontece via, né, esse elo de ligação aqui. Então, o pedúnculo ali é o pezinho da flor. Vamos falar assim, vai ficar bem fácil, tá? O que tem aqui de interessante para falar assim, professor? Né? Só isso, só o elo de ligação, não tem nenhuma outra coisa, por exemplo. Tem uma estrutura específica, não sei se vocês lembram. Tá? Quando a gente classifica frutos na botânica, nem todo fruto é verdadeiro, né? Vocês sabem disso. Alguns são chamados de pseudofrutos. E um pseudofruto, né, que é muito comum para nós aqui no Cerrado, né, muito apreciado, é o caju. Se você lembrar o caju da realidade, o caju é um falso fruto, ele é um pseudofruto. Né? Por quê, professor? Porque a parte comestível do caju, né, que a gente chama de fruta, é originada de outra parte da flor que não é o quê? O ovário. E por que o senhor citou o caju? Porque justamente, queridos, tá? A parte que a gente come do caju, né? A parte comestível do caju, ele é o quê? Ele é o pedúnculo floral desenvolvido. Então, na realidade, o que a gente come do caju, aquela parte comestível dele, né? Que é o falso fruto, aquilo ali é o pedúnculo da flor. E a careta, né, que a gente fala ali, aquela estrutura onde está a castanha, aquilo ali é o fruto verdadeiro, tá? Mas deixa isso para lá. Então, fora isso, pedúnculo é o quê? É só o que mantém a planta, a flor ligada à planta, por onde ela recebe os nutrientes. O papel dele é esse, uma estrutura de sustentação e que tem esse elo de nutrição, tá? O receptáculo. O receptáculo é essa região que está aqui, ó, logo ligada no pedúnculo, pode ter vários formatos, e como o próprio nome diz, receber. Receber o quê? Receber todas as partes florais, ou seja, as peças florais ou os chamados verticilos florais. Esses verticilos são os que, na maioria das vezes, são cobrados por vocês em prova. Sépala, pétala, estame, carpelo, lembra disso? Então, quer dizer, os verticilos florais que geralmente a gente aborda como sendo o ponto importante nesse aspecto de a flor como atrativo, né? A flor no chamativo, tá ok? Então, fora o pedúnculo e o receptáculo, essas outras estruturas que nós vamos abrir para vocês aqui no próximo slide são chamadas de quê? De peças florais, tá? Ou verticilos florais. E é o que normalmente é cobrado por vocês em prova, tá? Então, receptáculo, professor, tem o papel de receber, pronto aí, ó. Recebe todas as partes florais que a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Só isso, então, professor? Não tem nada que eu possa colocar em mente, por exemplo, que eu poderia colocar assim, guardar na informaçãozinha? Tem. Mais uma vez, pseudofruto. Com exceção do caju, todos aqueles pseudofrutos que são apresentados para vocês na botânica, né? Morango, tá? Maçã, pera, abacaxi, tá? Então, todos aqueles que você pega qualquer livrinho de biologia, eu sempre oriento os meninos, tá? Todos os outros pseudofrutos, com exceção do caju, a parte comestível dele é o quê? É o receptáculo floral desenvolvido. Pronto. Só para você guardar como uma informaçãozinha lá. Então, na maçã que você come é o quê? O receptáculo da flor, na pera a mesma coisa. No morango, são vários receptáculos soldados desenvolvidos, tranquilo? Então, só para a gente guardar algumas informações a mais dessas duas partes da flor, tá? Então, aqui nós podemos ter duas estruturas da flor, tá? Que pode o quê? Que pode acumular substância nutritiva e ser classificado lá na frente como sendo o quê? A parte comestível de pseudofrutos. Só isso, então, para a gente dar uma incrementada para vocês, tá bom? Ali, as partes que interessam vocês, né? Se eu tivesse em sala de aula fazendo um desenho da flor, né? Uma das primeiras coisas que a gente ia desenhar para vocês, falar, pessoal, próximo ali do receptáculo tem um conjunto de folhas verdinhas que estão ligadas ali às pétalas, e são chamadas de sépalas, né? E ao conjunto de todas as sépalas a gente chama de
cálice, né? Então, todo mundo lembra dessa classificação dentro da botânica. Cálice é o conjunto de sépalas. Função, professor? Proteção, né? Porque olha aqui na rosa aqui para você ver, ó. Antes, né, das pétalas estarem prontas para abrir, né, para dar todo aquele aspecto bonito, colorido ali, tá? Então, na realidade, ela é o quê? Ela é soldada aqui, ó, e protegida. Então, a sépala, ela é um verticilo de proteção que a gente fala, tá? Depois, a famosa pétala, né, meninos? Que é o chamativo aí, principalmente para nós, né? Principalmente para os namorados aí, né? Vai procurar sempre o quê? Uma flor bonita, né? Para dar para sua namorada. E não deixa de ser um atrativo, né? E muitos animais também utilizam-se dessa coloração, né? Para o quê? Para visitar, para fazer a visitação. As abelhas fazem isso também, né? Além do néctar lá, tá? Então, as pétalas, queridos, normalmente são o quê? Coloridas, tá? E são localizadas, né? Justamente o quê? Em contato direto com as sépalas, né? Então, pétalas. Sépalas são dois verticilos que a gente classifica como verticilos de proteção, tá? Então, nós temos o quê? Se a gente pegar, então, essa parte de classificação das flores que interessa a vocês para uma prova, geralmente, o que a gente encontra? Verticilos de proteção e verticilos de reprodução. Quem são os verticilos de proteção? Pétalas e sépalas. Quem são os verticilos de reprodução? Estames e carpela. Ponto. Que outros nomes eu poderia dar? Quais são os verticilos de proteção? Cálice e corola. Quais são os de reprodução? Androceu e gineceu. Tá vendo? Então, esses quatro, eles sempre aparecem para vocês em situações envolvendo a flor como órgão reprodutor e chamativo, tá? Então, queridos, tá? O conjunto, então, de todas as pétalas de uma flor, a gente chama de corola. O conjunto de todas as sépalas de uma flor, a gente chama de cálice. Às vezes o aluno encontra esse termo aqui embaixo, aqui, ó. Ah, uma flor que tem perianto vistoso. Ele falou, agora desgramou tudo. Desgramou tudo, que eu nem sei o que é perianto, eu nem lembrava que em flor tinha essa parte perianto. Não é que é uma parte específica. Perianto é uma o quê? É uma denominação que é dada para a gente classificar o conjunto de cálice mais corola. E quando o cara fala para você que uma planta, né, que um determinado grupo de angiospermas, né, tem um perianto vistoso, um perianto colorido, ele não está falando necessariamente só das pétalas. Ele está falando do conjunto, na realidade, dos verticilos de proteção. Então, só com uma orientação para vocês. Ele falar de perianto, ele está o quê? Ele está fazendo referência às pétalas e às sépalas, ao cálice e à corola. Ou seja, as estruturas que na flor, tá, estão participando tanto de proteção quanto também como atrativos, principalmente as pétalas, tá ok? Então, até agora a gente viu duas classificaçõezinhas, então, que aparecem muito para vocês em prova, tá? Cálice, corola, pétalas e sépalas, que aqui na botânica são classificados como verticilos de proteção, tá? Por que verticilo de proteção? Porque a parte de reprodução da planta está lá dentro da flor. Então, a flor é o órgão sexual. E aqui eu abro, na realidade, né, que eu esqueci de modificar ali a minha animaçãozinha no PowerPoint, mas aqui eu abro para você o quê? Né? O órgão reprodutor masculino da flor, tá? Que é representado pelo que nós chamamos de estames. Então, estame é a parte masculina. E a gente sabe que na botânica é importante você definir o que é masculino e o que é feminino. E isso é possível justamente aonde? Tá? Nas fanerógamas. Por quê? Eu brinco com os meninos, né, na sala de aula, eu falo assim, pessoal, qual que seria a vantagem da planta mostrar o seu órgão reprodutor? Né? Então, porque o que aconteceu foi isso, de gimnospermas para frente, o que aconteceu foi a planta mostrar esse órgão sexual. E geralmente quando você expõe o órgão sexual, não vai para fuleiragem não. É para quê? É para atrair, não é para afugentar. É para você atrair, na realidade, o quê? Para reprodução. Agora, atrair o quê? Uma planta vai atrair outra, eu vou ver duas plantas, duas flores funhanhando uma com a outra? Não. Aqui no nosso caso é para atrair o quê? Para atrair o inseto para ir lá e levar. Para atrair o pássaro para levar. Mas isso foi fundamental. Eu precisei, primeiro o quê? Eu precisei desenvolver meu órgão reprodutor, mostrar, tá? Para falar o quê? Tem alguma coisa aqui que precisa ser levado. E aí a flor vem para fazer isso.
Ela vem, na realidade, para mostrar, né, e para atrair. Então, por quê? Porque essa parte masculina aqui, queridos, ó, quem produz o pólen na botânica é a parte masculina. O papel da parte masculina só é essa. O papel da estrutura masculina nas fanerógamas, gimnospermas e angiospermas é só produzir o pólen, mais nada. E a parte feminina? Olha o tanto que a parte feminina, o sexo feminino até na botânica, queridos, é que controla todo o processo de reprodução. Semente, fruto, tudo é o quê? Tudo é parte feminina. Então, o papel da estrutura masculina, igual no nosso caso dos animais, na realidade, é produzir o espermatozoide e dar um jeito do espermatozoide chegar até o óvulo. Fecundação, desenvolvimento do embrião, alimentação, nutrição dele, tudo isso é o quê? Papel materno. Por isso que na botânica, né, o processo chamado de matotrofia, chamado de proteção materna, ele é fundamental para aumentar o quê? A viabilidade da planta. É claro que se o aluno começar a lembrar, e a gente vai ver isso, se eu não tiver polinização, eu não tenho formação de fruto de semente de uma forma geral. Então, eu também dependo da parte masculina. Tá? Agora, o papel dela é só esse, produzir pólen, só isso. Semente, tá? E fruto é originado da parte feminina. Por isso que em alguns casos a gente vai ver classificação de flor, nem toda flor vai formar semente e fruto. Por quê? Porque se a flor, tá, ela não tiver a parte feminina que dá origem a semente e fruto, ela não vai dar fruto nunca, e muito menos semente. O máximo que às vezes ela vai produzir é o quê? É grão de pólen. Então, aí necessitando que o pólen dessa flor seja levado para outra que tem a parte feminina, tá? Então, por isso que, tá? Definimos a angiosperma pela flor. Fruto é consequência do desenvolvimento de algumas partes da flor, que é o ovário, tá? Então, olha lá, meninos, o estame, que é a parte masculina, ele é constituído por duas partes, tá? Essa sustentação aqui, ó, que a gente chama de filete, e essa cabecinha aqui, ó, que pode ter vários formatos ali, que é chamado de antera, tá? E é justamente na antera, já vou abrir tudo aqui já, para a gente ganhar tempinho na aula, é justamente na antera que é o local de produção de pólen, tá? Então, muitos autores definem a polinização das angiospermas como o transporte do grão de pólen da antera até, depois a gente vai falar, que é o estigma, tá? Que é o local onde o pólen tem que chegar para ele germinar. Tá? Então, cuidado com essas nomenclaturinhas aí dentro da flor, tá? Então, o estame, o cara pode falar assim, o grão de pólen é produzido no estame? É. Por quê? Porque a antera faz parte do estame. Ou ele pode especificar o local de produção, né? Como a gente já viu vários vestibulares, inclusive o Enem fazer isso daí. O local de produção, então, tá aqui, ó, é na antera, na extremidade do estame. É ali que nós temos o quê? Que nós temos os esporângios, nós temos as bolsas polínicas, tá? Onde os esporos germinam ali para dar origem ao quê? Para dar origem ao grão de pólen, tá? Então aqui faz parte, vamos dizer assim, do esporófito masculino da planta, tá? Para vocês do cursinho que já estudaram isso bem, tá? Então tá aqui, ó, filete, só uma estrutura de sustentação, antera é o ponto mais importante para a reprodução da planta. Então, a parte masculina, a parte mais importante da reprodução é a antera, que é um dos constituintes do estame. E aqui, ó, o nominho, androceu. O que é o androceu? O androceu é o conjunto de estames, né? Porque normalmente nós temos vários estames numa flor, tá? O pólen, tá? Depois a gente vai trabalhar a parte de reprodução. Então, o pólen é produzido aqui na antera, tá? Tendo formatos variados. Aqui uma característica importante que os pólens geralmente têm nas angiospermas é apresentar uma camada externa pegajosa, como a gente acabou de falar para vocês. Enquanto nas gimnospermas, geralmente o pólen, né, ele tem estruturas aladas, né, para facilitar o voo, o transporte pelo vento. Aqui, sendo pegajoso, ele vai favorecer o quê? Grudar no corpo do animal para ele ser levado de um local para o outro, tá? Nossa aulinha aqui está quase acabando, mas é muito bom falar disso daqui, tá? Então, polinização, ela começa onde? Na parte masculina. E o que é a polinização? É levar o pólen para a parte feminina. E olha o que nós temos aqui na botânica. Ó, nós temos biopolinizadores. Quando falar para vocês de entomofilia,
tá? Está falando de transporte de grão de pólen realizado por insetos. Quando falar de quiropterofilia, transporte de grão de pólen realizado por morcegos. Quando falar de ornitofilia, transporte de grão de pólen realizado por pássaros. E tem ainda a antropofilia, que seria a polinização feita por nós, humanos. Tranquilo?